Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar por você. Pai, abençoe a cada um dos ouvintes, que essa palavra fale ao coração de cada um de maneira especial. E pedimos ao Senhor graça, que o Espírito Santo ensine e conduza a todos, em nome de Jesus. No Salmo 116, versículo 15, o salmista diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O tema é a morte dos seus santos. Como é a visão do mundo em relação à morte? É um dilema. O mundo, ele enxerga com tristeza, com dor, com perda, sente a falta, o desespero e as indagações. Quando morremos, para onde vamos? Por isso, ao observar a respeito desse assunto, a gente vê os ateus, que afirmam que não existe mais nada, morre e acabou. Outros religiosos, a gente observa que uns imaginam sobre a reencarnação para o aperfeiçoamento, alguns creem num purgatório para um estado melhor, e tudo isso. Quando a gente começa a imaginar a morte aos olhos desse mundo, como se torna um adversário e como se torna um peso tão angustiante, porque as pessoas que morreram não tiveram condições de voltar e dizerem alguma coisa. Mas como Deus então vê a morte? É muito interessante que Jesus, certa vez, numa pergunta que indagaram a respeito dele, no dia como que seria na ressurreição, ele respondeu que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus, como estava escrito ali na sarça, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então Deus não vê a morte das pessoas. Deus, ele consegue contemplar diante disso as pessoas no estado de vida, mas é importante entender que Deus, ele tem prazer na morte do seu santo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele não quer que ele morra e se perca. Ele quer que verdadeiramente se converta e viva diante do Senhor. Por isso, quando Ele fala que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, Deus, ele tem um prazer, uma alegria, porque enquanto estamos nessa terra aqui, estamos aqui somente de passagem. E Deus, ele nunca propôs de verdade a morte. Ele nunca quis o interrompimento da vida ao ser humano. Ele pôs no coração do homem a eternidade. Assim Salomão escreveu: eis que Deus fez tudo formoso e pôs no coração do homem a eternidade. E quando você começa a entender essa concepção que Deus, ele quer a vida eterna, então a morte, ela se torna somente uma mudança de estado. Você entende que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, disse que o homem foi alma vivente. Então, no entanto, quando o pecado entrou ali no mundo, houve então esse interrompimento desta condição de viver na terra. E a partir disso, o homem, ele volta à terra. E o Espírito volte a Deus, que deu, foi assim que foi escrito por Salomão. Mas então a gente começa a perceber que quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele explicou que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem de uma imagem que a gente vai receber de Cristo. Pois o primeiro homem, como diz o texto, foi feito uma alma vivente, mas o segundo, o Espírito vivificante. E aí existe uma morte que, quando estamos sem Cristo, ela nos leva à condenação. Mas aos olhos de Deus, nós precisamos então nascer novamente na pessoa de Jesus Cristo. O que tem então reservado após essa morte para os santos? Isso é muito importante, amados. Diz que é um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de bênção, um reino que não tem mais maldição, um reino onde tem coisas que não tem como descrever, são inefáveis, coisas as quais o homem agora não passa mais pelas mesmas limitações e finitudes, um reino que é para todo sempre. E a pergunta é: quem são esses santos? Santos são aqueles que o Senhor chama de puros.
me lembro Jesus dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Novamente o homem vai ser recolocado diante de Deus. Serão justos, porque Deus, através da pessoa de Jesus, nos tornou justiça dele. Ele nos justificou através da obra que Ele realizou naquela cruz do Calvário. Então justos são aqueles que amam ao Senhor, que amam a sua vinda, que amam a obra do Senhor, que andam agora praticando a justiça, que é a justiça que vem de Deus. São aqueles que serão fiéis até esta morte física, porque vão receber uma coroa da vida. Fiéis que vão perseverar diante de tudo para serem salvas da sua alma. São aqueles obedientes, aqueles que vão aprender até com sofrimento, como Jesus aprendeu, para que através dessa obediência Deus possa vir habitar de maneira agora parcial, né, de maneira que vai ser completa quando chegar o momento exato, quando tudo isso for transformado. Os santos são os filhos que através de Jesus Cristo se tornaram quando creram e entregaram a sua vida. Então é de suma importância você entender que para Deus a preciosidade da morte é daquele que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que arrependeu dos seus pecados, que voltou-se a Ele. A morte pelo mundo é olhado de maneira tão terrível, e o homem se sente tão limitado, incapaz, mas aos olhos de Deus não existe a morte. A morte é só um estado para verdadeiramente o propósito que Deus tem para aqueles que de verdade, que morreram para uma vida de pecado, que receberam Jesus Cristo como Salvador. Por isso que certa vez Paulo disse que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Porque encontra-se pela perspectiva preparada para você numa eternidade. A morte, aos olhos de tantos, parece ser o fim, mas para o cristão, a morte é o início de coisas que são maravilhosas e tremendas. Quero orar por você, irmão. Em nome de Jesus. Quero orar pela vida que tem medo da morte e que ainda não encontrou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Onde a morte ela se torna uma coisa que cria um pavor, uma dúvida que cria insegurança, mas quando o Senhor entra na vida, o Senhor se torna o autor da vida. Então eu quero orar para que no nome de Jesus, você que ainda não encontrou ao Senhor Jesus Cristo, que espera encontrá-lo. Ele disse, quando ele olhou para Marta, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, ele vai viver. E quem estiver vivo de maneira nenhuma passará pela morte. Estava dizendo dessa morte que interromperia o homem de viver com Deus para todo sempre. Que isso seja sobre você nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.